Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou realizar o que seria o corte ou teste de corte no ACM, mais especificamente o ACM de painel, que é aquele que tem aquela camada de alumínio de um lado e de outro, aquela folha de alumínio, por assim dizer. O teste de corte utilizando essas frezinhas aqui do tipo espiral ou helicoidal de 1 milímetro, ok? No último vídeo que eu postei a respeito de testes, eu fiz o teste no MDF de 3 e sim, o resultado foi muito bom. Tá aqui as pecinhas que foram recortadas. Vai ser exatamente o mesmo arquivo, os mesmos parâmetros de avanço e os mesmos parâmetros de, por exemplo, profundidade de corte. Questão de velocidade de spindle também mencionando, a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Esse spindle de 500 watts ele tem uma rotação máxima de 12.000. Então eu considero que essa velocidade de 12.000 já é uma velocidade boa para a maioria dos materiais. A preocupação é descobrir, ou pelo menos utilizar a fresa adequada, descobrir a velocidade de avanço e descobrir qual seria a profundidade de passe ideal, para não ter problema de quebra de fresa e essas coisas. Então eu vou utilizar o mesmo parâmetro. Se cortar bem, eu já posso estabelecer isso como um bom parâmetro de trabalho. Se acontecer alguma coisa, quebrar a fresa e tal, já é um parâmetro referencial para mim, assim não dá. Aí eu vou realizar a bateria de testes. Mas eu vou utilizar os mesmos parâmetros que eu cortei o MDF aqui para cortar o ACM. Aquela mesma coisa, para quem não viu, o que eu mencionei? A fresa no programa, a gente especifica, por exemplo, essa fresa ela vai trabalhar com no máximo 1 milímetro de passe. Só que quando você joga para o programa a espessura do material, se for diferente do cálculo exato, tipo assim, se tivesse exatamente 3 e o passe é 1 milímetro por vez, beleza, faria 3 passes de 1 milímetro. Agora, se você especifica o material é 3,5, ela não vai dar 3 passes de 1 milímetro e o último passe de meio. Ela vai dividir a espessura total por 4 passes, para que todos os passes sejam iguais. Então vamos lá, vamos colocar para recortar. Nesse caso aqui, esse painel ele tem uma variaçãozinha um pouquinho para mais de 3 milímetros, mas eu estou mantendo aquela questão de utilizar exatamente o mesmo arquivo, os mesmos parâmetros. Fresa 1 milímetro de diâmetro e vai trabalhar com velocidade de avanço de 1000 milímetros e profundidade profundidade do passe de 1 milímetro também. Nesse caso aqui vai dar aproximadamente 0,9 naquela questão de dividir os passes, ok? Então vamos ver qual vai ser o resultado disso daí. Já está tudo aqui, já está zerado, alimentou a máquina e vamos iniciar o trabalho.
cortou muito bem. E para nossa felicidade, não teve problema de quebra de fresa, ou seja, esses mesmos parâmetros que eu utilizei para o MDF, eu consegui utilizar também aqui para o ACM, sem problema algum. Só que daí, enfim, o ACM depois precisa de um acabamento e tudo mais. Cortar pecinhas desse tamanho, principalmente esse tipo de ACM. Então, como ele tem essa camada de alumínio e tudo mais, ó, tá? Aí depois é preciso dar um acabamento. Mas uma pecinha desse tamanho aqui, pensa no trabalho que daria. Só estou mostrando que é a possibilidade do recorte em função da fresinha ser muito fininha, questão de detalhamento. Mas tá aí, ó. Cortou muito bem, não teve problema quanto a isso. Dá para perceber que não está forçando de maneira alguma. E digamos assim, dentro desses parâmetros, como eu disse, eu acredito que já seja bem aceitável para uma velocidade, até mesmo para a questão de produtividade. Eu vou lixar aqui, mas óbvio que esse tipo de ACM aqui, o que a gente quer conservar é a coloração desse. Nesse caso aqui, esse aqui era branco e tal. Mas aqui é só para retirar as rebarbas mesmo. Só que foi muito bem, cara. Muito bem. Tá? Eu acredito até que no caso do ACM aqui e tal, eu acho que pode até mesmo aumentar o passe. Mas já fica essa informação que com esse parâmetro aí foi muito bem, tá? Tem a pecinha que recortou aqui e essa outra que recortou aqui. E aqui temos ela em MDF. Ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos e assim que possível eu já faço digamos assim, outros testes e também faço uma coletânea, por assim dizer, dos testes que eu fiz para ficar de referência aí, porque a gente encontra pouquíssima informação a respeito disso, ok? Então é isso aí. Falou!